Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos para o nosso tempo da palavra. Creio que todos fomos muito abençoados nesta manhã com a presença do pastor Gustavo, a mensagem que ele trouxe, sobre a necessidade da grande comissão, porque a grande comissão é grande. E nessa noite vamos mais uma vez trabalhar com os nomes de Deus, continuando a série Seu Nome é Deus. Na verdade, chegamos ao ponto que vamos parar a série, como havia prometido, dito, nós íamos mais uma mensagem, com a mensagem de hoje, vamos trabalhar sobre Seu Nome é Deus, o último nome que vamos trabalhar, que Deus se apresentou no Velho Testamento. Ainda temos uma lista grande de nomes, mas vamos dar uma pequena pausa, e a partir da semana que vem já começamos com a série de mensagens sobre o céu. Eu creio que vai ser uma bênção para os irmãos. Tem sido um tempo especial para mim estar estudando sobre o assunto do céu, voltando a algumas coisas que a gente já tinha visto antes também, mas sempre temos algo a aprender e podemos crescer nesse conhecimento. Então vamos para o nosso versículo. Vamos falar juntos o versículo então, de Salmo 42:8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Salmos 42:8. Esse próprio versículo tem um nome de Deus, o Deus da minha vida, que nós não trabalhamos, e possivelmente na volta da série, quando Deus assim entender que deve voltar, a gente volta com esse versículo. E esse é o nosso nome da noite, Yahweh Shalom, como a gente já tem dito, o hebraico é o contrário do como a gente lê, então lê acho que morreu a minha bateria, da direita para a esquerda, Então nós temos Yahweh, aquele pequena vírgula voando, seria o I deles, Então Yahweh e Sh. Esse símbolo todo é o Sh, Alon, então Shalom seria essa última parte. Então Yahweh Shalom, o Senhor é nossa paz, o Senhor é a nossa paz, ou o Senhor é paz. Podemos falar isso de maneiras muito diferentes. Interessante um pouco sobre onde está inserido o nome Yahweh Shalom, que é no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro interessante por si, porque ele é um livro circular, ele tem ciclos dentro do seu livro. Se nós pudéssemos resumir de uma maneira simplificada, um esboço simples do livro de Juízes, nós teríamos os capítulos 1 até o 3:6, a informação da introdução do livro de Juízes e a razão, eu gosto das repetições de letras, a razão dos ciclos, o porquê que Israel estava enfrentando todos aqueles ciclos que vez após vez eram repetidos na vida daquele povo, daquele período de história, porquê que Israel estava sempre passando pelas mesmas provações, porquê que Israel sempre estava sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Então no capítulo 1 até o capítulo 3:6, nós vemos claramente as razões pelas quais esses ciclos aconteciam. Aí, a partir do 3:7, indo até o capítulo de número 16:31, nós vemos a história dos juízes e o registro desses ciclos. Então, o registro, nosso segundo R, o registro dos ciclos, ou seja, todas as vezes que aparecia. E hoje nós vamos ver no nosso texto uma palavra-chave para ver essa ideia dos ciclos que se alternavam e se repetiam. Então, do capítulo 3:7 até o 16:31, nós temos o registro dos ciclos. E, por fim, a conclusão do livro, do capítulo 17, versículo 1 até o final do livro, capítulo 21, 25, nós encontramos o resultado desses ciclos. O que produziu na história de Israel todos os ciclos que eles enfrentaram. Então, nossos 3 R's, a razão dos ciclos, o registro dos ciclos e os resultados dos ciclos. É o que nós temos para resumir o livro dos Juízes. E vamos para o nosso texto de hoje, que é o texto de Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. E nós vamos ver uma palavra-chave já nesse versículo que nos mostra a ideia dos ciclos.
Juízes capítulo 6, nós vamos ler o primeiro versículo somente desse capítulo por enquanto. Então, Juízes capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram novamente os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu não sei se na sua Bíblia tem a expressão novamente, ou se tem a expressão de novo. Algumas Bíblias têm essa palavra registrada ali nesse versículo, mas é a ideia do ciclo. Novamente Israel estava enfrentando os mesmos problemas que ele sempre enfrentava. Por quê? Porque fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E o ciclo, dentro do ciclo, vamos dizer assim, né, na história dos juízes, que nós temos, é esse aqui. Então o ciclo dos juízes sempre é assim: Israel fazia o que era mal perante o Senhor, na quadrinho marrom ali, na pedaço da pizza marrom. Então Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Depois Deus enviava uma nação opressora por causa disso. Israel clamava a Deus, e a gente vai ver claramente todo esse ciclo cumprido nesse capítulo 6. Israel clama a Deus, Deus envia um juiz sobre Israel, a nação opressora é derrotada. Israel começa a desfrutar de paz, né? Na história que nós vamos ver hoje, que é a história de Gideão, é uma paz que dura por 40 anos, que é o período de vida de Gideão, como juiz sobre Israel. E depois o que acontecia? Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Deus enviava uma nação opressora, Israel clamava a Deus, Deus enviava um juiz, e aí eles tinham paz de novo. Isso se repete vez após vez dentro do livro. É o resumo de cada capítulo que nós temos dentro desses ciclos, onde nós encontramos os registros desses ciclos. Esse sistema se repetia muitas e muitas vezes. Então, como aqui aconteceu, fizeram novamente os filhos de Israel. Por quê? Porque já nos capítulos anteriores, Deus já tinha registrado que Israel fez algo errado e que ele tinha enviado uma nação para estar sobre o povo de Israel, para punir o Israel por causa desse seu pecado. E aqui, novamente, eles estão enfrentando de novo o mesmo problema. E aqui, nesse caso, Deus usou então a nação dos midianitas, a nação de Midian, para estar colocando Israel debaixo da servidão durante esse período que eles enfrentaram. É interessante também quando nós comparamos alguns livros, né? A gente sabe que os livros na Bíblia, eles não foram divinamente ordenados por Deus, no sentido de que eles estão na ordem que Deus disse que eles deviam estar na ordem. Se nós olharmos a Bíblia hebraica, os livros não têm a mesma ordem dos livros que nós temos. Os livros são os mesmos, mas, por exemplo, o Velho Testamento hebraico termina com 2 Crônicas, diferente do nosso, né? Então nós temos diferenças. Essa posição dos livros não é uma coisa que Deus disse: primeiro vocês vão colocar o Gênesis, depois o Êxodo, depois o Levítico e assim por diante. Não foi isso que Deus fez. Deus inspirou os livros, mas a ordem que eles foram colocados fomos nós que escolhemos, os homens, vamos dizer assim, para funcionar de uma maneira mais ou menos lógica dentro do entendimento humano. Mas não faz nenhuma diferença a ordem que os livros estão. Mas quando nós comparamos o livro de Josué, que é o livro que imediatamente precede o livro de Juízes, nós vemos que há uma grande diferença entre esses dois livros, entre as histórias desses dois livros. E um comentarista, o Merrill Unger, que é um famoso comentarista, ele apontou 10 diferenças entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Então, no livro de Josué, nós vemos histórias de vitória do povo de Israel. Israel conquistava as terras, ele entrava, derrotava os povos, então havia vitória após vitória. Já o livro de Juízes, ele é caracterizado por derrotas. Vez após vez, Israel está sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Ele não mais conquista, mas agora ele sofre, ele fica sobre esse domínio desses povos. Josué, nós vemos liberdade. Israel continua expandindo e cada vez tendo mais liberdade de servir a Deus, enquanto nos Juízes, vez após vez, eles estão caindo debaixo da servidão. No livro de Josué, muita fé é apresentada. Eles com coragem progrediam no avanço da conquista. Enquanto aqui em Juízes, vez após vez, nós vemos que é uma descrença. Porque eles se esqueciam de Deus, começavam a andar longe de Deus, e a sua fé cada vez mais estava enfraquecida.
Em Josué nós vemos progresso, avanço por parte de Israel, enquanto no livro de Juízes nós vemos declínio, cada vez mais apertado e oprimido pelas nações. Josué nós temos uma visão espiritual do povo, sempre buscando agradar a Deus, ainda que com alguns erros eles tinham, mas buscavam sempre estar andando de maneira correta, enquanto Juízes, nós vemos que eles tinham uma visão muito mais mundana, eles observavam muito mais o que as nações ao redor faziam. Eles criavam hábitos que as nações ao seu redor tinham, e por isso nós vemos essas ênfases mundanas. No livro de Josué nós vemos uma fidelidade ao Senhor, a busca pela fidelidade dia após dia, enquanto no livro de Juízes nós vemos a apostasia. Cada vez mais o povo andava se distanciando. Havia alegria dentro do povo de Israel, enquanto em Juízes nós temos tristeza. Havia força nas batalhas no livro de Josué, enquanto cada vez mais o povo de Israel parecia estar enfraquecendo. Havia fraqueza dentro do seu povo. No livro de Juízes nós vemos o povo funcionando como uma unidade. As tribos elas iam conquistando áreas, mas elas não abandonavam umas às outras. Elas continuavam progredindo juntos pela conquista. Aqui parece que cada tribo meio que se separou e havia muita anarquia, e por isso a nação era tão fraca. No livro de Josué, sempre que alguma coisa acontecia de errado, os pecados eram julgados diante de Deus. Pessoas morriam, inclusive, por causa dos seus pecados, por causa de atitudes que eles tinham tomado contra o que Deus havia mandado na lei. E aquilo era rapidamente punido, enquanto o livro de Juízes, o povo meio que levava o pecado só considerando ele, mas não queria tratar profundamente e ter uma mudança de vida, tanto que quando morriam os juízes, o que acontecia? O povo automaticamente se afastava de Deus. Eles não tinham, durante, vamos dizer aqui agora no período de Gideão, 40 anos, um homem de Deus liderando eles, levando eles à frente. Ele morre, acabou todos aqueles 40 anos. É como se eles nunca tivessem alguém que estivesse liderando eles. Ou seja, o povo por si não tinha tratado os pecados. Eles seguiam um líder espiritual, enquanto esse líder vivia. Mas no momento que o líder morria, tudo era levado embora. Todo aquele progresso e mudança de vida se deixava e se esvaía. Então são 10 diferenças grandes que nós podemos comparar nesses dois livros. Se o irmão quiser pegar, não demoraria muito, poderia ler esses dois livros juntos. Pega um sábado, que tem um pouco mais de tempo, e poderia notar quantas diferenças, e anotar essas diferenças em cada vez que aparecia força aqui, fraqueza ali, e perceber realmente as diferenças destes capítulos. Nesses livros. E é isso que e agora, nesse momento, nós vamos estudar esse nome que aparece nesse texto, exclusivamente nesse texto, de Juízes capítulo 6. O nome Yahweh Shalom nunca mais é repetido dentro das Escrituras, apesar de que a palavra Shalom, e nós vamos falar isso mais adiante, é uma palavra muito comum para o povo judeu. Então vamos ler agora capítulo 6, novamente começando no versículo de número 1, mas indo até o versículo de número 24. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: Fizeram os filhos de Israel novamente o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhes disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Asbieritas. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, eu clamo a Ti, Pai, te pedindo Tua orientação e sabedoria para podermos aprender nessa noite sobre este nome tão importante, o nome de Deus que nos revela que o Senhor é paz. Precisamos de paz no nosso dia a dia. Precisamos da Tua presença no nosso dia a dia. Então nos ajude, ó Senhor Deus, que através desse texto possamos aprender mais sobre quem Tu és. E como temos visto, ó Pai, o conhecimento dos nomes de Deus nos é importante para que nós possamos cada vez mais conhecer a Ti. E conhecendo a Ti, possamos mudar as nossas vidas. Porque a presença de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença no nosso pensar, no nosso agir. Não nos deixe, ó Pai, nos acomodarmos, não nos deixe, ó Pai, ficarmos mornos, mas que cada vez que nós fazemos algo que não Te agrada, cada vez que nós deixemos de cumprir alguma tarefa que é a Tua vontade para as nossas vidas, que isso possa pesar os nossos corações, e que nós possamos, ó Deus,
estar refletindo nas nossas atitudes e mudando as nossas vidas. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que, por vezes, o mundo consegue nos distrair. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a voltarmos os nossos olhos para Ti somente. E assim possamos viver nesse mundo de uma maneira digna e santa do Teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém, Senhor Deus. Shalom, então, como eu falei, né, o Yahweh Shalom, que aparece no versículo 24 aqui, ele chamou o Senhor é paz, ou ele chamou Yahweh Shalom. Essa palavra Shalom é uma palavra muito comum para o dia a dia do judeu. É uma palavra que eles usam todos os dias, em absolutamente todos os momentos do dia. Não todos os momentos, mas com frequência durante o dia a dia deles, eles usam, porque Shalom é a palavra que eles usam para dizer oi, e a palavra que eles usam para dizer tchau. É a mesma palavra. Então eles desejam paz quando eles entram, e eles desejam paz quando eles vão embora. É um costume deles. Não significa que literalmente signifique oi e tchau, mas é o que eles usam para dizer oi e tchau, porque eles desejam paz para entrar e paz para sair. Não é estranho que quando nós vemos as cartas neotestamentárias, o que eles começam sempre? Paz seja convosco. Era um costume deles desejar paz. A palavra shalom não é apresentada no Novo Testamento, porque é hebraica, mas é esse desejo de desejar paz, de ter que as pessoas tenham paz para o seu dia a dia. Então era muito costumeiro deles usar a palavra shalom. Mas essa palavra tinha um significado maior nas Escrituras, quando nós vemos em outros contextos ela sendo usada. A palavra shalom ela era usada para explicar um estado de estar completo, sem falta alguma. Se eu tenho falta nenhuma na minha vida, eu tenho shalom. Porque a paz de Deus, esse sentimento de estar completo, é paz verdadeira. Shalom era usado em outros contextos como uma ideia de segurança. Eu não tenho medo, eu não tenho dificuldade e perda de tranquilidade, que é outra ideia que ele tem, mas shalom é essa ideia de segurança. Shalom também trazia, dentro dos contextos bíblicos, a ideia de bem-estar, trazia a ideia de prosperidade, da pessoa ter saúde na sua vida. Se nós temos saúde no nosso dia a dia, nós nos sentimos em paz. As doenças, muitas vezes, tiram de nós a nossa paz. O nosso bem-estar também, quando nós não temos algo, quando começa a faltar algo no nosso dia a dia, aquilo pode tirar a nossa paz. Então, shalom significa exatamente isso. Você está em paz porque tudo está ali. Além disso, shalom significa paz, calma, tranquilidade. Shalom significa contentamento no nosso dia a dia. Além de que shalom também significa amizade. Quando nós temos paz, nós temos bons relacionamentos. Quando nós estamos em paz com as pessoas, nós não temos dificuldade de entrar na presença deles. Porque às vezes nós temos dificuldades no nosso dia a dia, e quando você sabe que vai se deparar com uma pessoa, você já fica ansioso. Já começa a te faltar a paz. Porque, puxa, eu vou ter que falar com aquela pessoa, e agora? Como faço? Isso é a ideia de shalom. Então todas essas coisas completavam a ideia de shalom, e todas essas coisas significam o que Deus quer trazer para nós através desse nome Yahweh Shalom. Então literalmente Yahweh Shalom, ele não tem uma conexão intermediária, vamos dizer assim. É só Senhor paz. Se for traduzir, isso está escrito, é Senhor paz. Mas ele pode ser montado de diversas maneiras. Ele pode dizer, Senhor é a nossa paz, Senhor é a paz, Senhor, é o Senhor da paz. Todas essas variações são possíveis. E se existe algo que nós podemos ter certeza que qualquer pessoa desse mundo procura, é paz. As pessoas clamam e correm atrás de paz no seu dia a dia. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de visitar o nosso missionário, o pastor Jovito, uma das coisas que eu senti claramente lá, que era diferente para o meu dia a dia, era uma paz que eu não conseguia mensurar aquilo. Porque a gente fazia coisas que aqui em Porto Alegre eu jamais imaginaria. Sair de noite com o celular no bolso, sem preocupação, não tem. Ficava tirando fotos no meio dos lugares e não tinha medo. Né? A falta de paz que eles tinham lá, ou a insegurança que eles tinham lá, o que era? Sempre que eu ia pegar as conduções, dizia, cuidado na entrada e na saída do trem. Era ali que eles roubavam, eles faziam a ação de trombadinha, né? de pegar do bolso, né? De abrir o zíper, então sempre tinha que estar guardado, aquela atitude que muitas pessoas colocam de colocar a mochila na frente, era algo comum para que não
se evitasse, mas não tinha aquela preocupação. Isso que eu não creio que nós vivemos uma cidade tão perigosa assim. Porto Alegre tem seus perigos, mas como um bom porto-alegrense, você sabe onde você pode e não pode ir, você sabe que hora você pode e não pode sair, e você então cria alguns hábitos, você sabe como olhar rapidamente para evitar, mas não é uma cidade extremamente perigosa. Eu fico vendo os noticiários e vejo, como o pastor falou hoje sobre Iraque, Síria, eu falei, aquilo falta paz. Imagina você estar na sua casa, daqui a pouco você imaginar, pode cair um míssil em cima de mim, isso é falta de paz. Eu não conseguiria dormir em paz imaginando uma coisa dessa. Ou que o Estado Islâmico chutasse a minha porta e começasse a matar a minha família ou torturar, isso para mim é falta de paz. Não que nós vivemos aqui, nós temos umas dificuldadezinhas, mas nada fora do aceitável, vamos dizer assim. Porém, o mundo busca paz. E ele busca paz de maneiras muito diferenciadas. Existem pessoas que procuram paz de que maneira? Através de segurança financeira. Trabalham, se esforçam, ganham dinheiro, para o quê? Para se acontecer de eu ficar doente, eu ter dinheiro para pagar pela minha saúde. Para se acontecer de eu ficar desempregado, eu tenho uma boa poupança que eu consigo me sustentar durante um período. Para que se acontecer isso, aquilo outro, e tudo isso vai aumentando e querendo que ter mais segurança através desse dinheiro. Se eu tenho uma poupança gorda, eu tenho tranquilidade. Agora, ter essa ideia de que está sempre correndo, sempre pagando as contas no limite, isso tira a paz de qualquer um. Porque quando começa a faltar dinheiro, a primeira coisa que você já começa a querer arrancar os cabelos, pensar, agora vai ter juros, e agora vai ter fulano batendo na minha porta, e eu vou perder o meu crédito e tudo mais, e começa a perder paz. E muitas pessoas vêm buscar a paz para o seu dia a dia através de segurança financeira, mas nós deparamos que quando mais dinheiro a pessoa tem, nunca ela encontra paz. Fale com qualquer pessoa milionária, ela não tem paz financeira. Ela vai pensar, eu preciso de mais, porque vai que aconteça tal coisa. Vai que nós passemos por tal dificuldade. Eu não passei no sentido de viver assim, entendendo o que acontecia profundamente, quando foi roubado o dinheiro, literalmente foi isso que aconteceu, das poupanças aqui no Brasil. Eu já vivia aquela época, mas eu não tinha consciência do que era aquela vamos dizer assim, foi roubo, né? Eles pegaram dinheiro que não era deles e usaram para si. Muitas pessoas se suicidaram no Brasil naquele período porque foi embora. O teu dinheirinho que você demorou 20, 30 anos guardando, do dia para a noite o governo não tem mais. Acabou a paz. E as pessoas se mataram e tudo mais, porque se foi aquilo onde elas colocavam a sua fé. Tudo nesse mundo é sobre fé. Quando nós vemos as coisas, nós vamos ver que, vocês têm fé em Deus. Você vai ver que todo mundo tem fé em alguma coisa. Tem pessoas que colocam a sua fé no dinheiro. É o teu dinheiro, é o ter guardado recursos, me dá tranquilidade. O ex-jogador Garrincha era um homem que não confiava nos bancos e que queria ter paz através do dinheiro. O que ele fez? Ele guardou o dinheiro embaixo do seu colchão. Só que quando da morte do Garrincha, foi se observar o colchão dele, se percebia que muito do dinheiro que ele tinha lá guardado era papel, porque mudaram as moedas. Não podia se mais converter o novo dinheiro. E aquilo que talvez estaria uma paz, vamos dizer assim, para Elza Soares, que era sua esposa, não tinha mais. O que sobrou lá, não sei quanto era o montante, não era tudo que o Garrincha, durante todos os anos da vida dele, havia ganhado. Existem outras pessoas que buscam paz através de quê? Dos seus relacionamentos. Criam amizades com pessoas porque têm uma inquietação quanto ao futuro. Abrem portas para o relacionamento com o intuito de preencher algum vazio dentro de si. E são amizades infrutíferas, com propósito errado. São amizades com pessoas que são fofoqueiras, interesseiras, pessoas que têm padrões errados e que só vão fazer o quê? Corromper o costume bom que o Senhor nos ensina. Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios, capítulo 15, não precisa abrir para lá, que ele fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então essas amizades que, eu vivo muito sozinho, eu estou sempre isolado, eu preciso ter amigos. E você cria amigos por amigos, não amigos com a ideia de que eu vou levar o evangelho a ele. Que eu vou levar a palavra, no sentido da amizade, para essa pessoa. E eu quero poder
ajudar essa pessoa. Não, eu quero ter uma amizade para me satisfazer. Para que eu não tenha mais esse vazio no meu corpo. Isso é errado. Completamente errado. E vai sempre levar à destruição. Mas ainda pior do que esse relacionamento de amizade entre as pessoas é quando nós abrimos a mão para relacionamentos íntimos. Pessoas crentes, às vezes, e não há explicação, razão, desculpa alguma que apoie, que abra margem, que sirva de desculpa para apoiar tal ideia de que eu preciso ter um relacionamento. Não importa o que tenha acontecido na vida da pessoa. Absolutamente não importa nada o que tenha acontecido, absolutamente nada vai justificar essa atitude, a não ser uma total e egoísta vontade de satisfazer os seus próprios desejos carnais. É a única razão. A pessoa está lá sofrendo e diz, eu preciso ter um companheiro ou uma companheira para satisfazer esse vazio que eu tenho dentro de mim. Isso não tem explicação. Relacionamentos são errados? Claro que não. Relacionamento é algo que Deus criou Eva para Adão porque Adão estava sozinho, mas isso não é a razão para que nós possamos abrir brechas para nos emendarmos em relacionamentos que são totalmente contra a vontade de Deus, fora da vontade de Deus, que são torpes e que com certeza irão nos afastar da presença do nosso Deus. A lista de razões pelas quais isso não pode acontecer é gigantesca. Eu poderia ficar muitos minutos aqui, citando versículo para versículo, dizendo não pode ter relacionamento íntimo. Nem às vezes de negócio pode ter relacionamento, mas não pode ter relacionamento íntimo nenhum com os infiéis. 2 Coríntios 6, 14 a 18 fala, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu gosto muito das palavras que Paulo usa, porque é não vos prendais, ou seja, você que está tomando a decisão, não é uma coisa que, eu tive que entrar. Não é tipo na escola quando tinha que fazer trabalho com seus colegas e a professora juntou uma dupla. Não é isso. E também isso não tem nada demais fazer isso. Mas é uma livre escolha da pessoa. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade que há entre a justiça e a injustiça, e que comunhão há entre as luzes e as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou seja, aqueles que dominam, ou teoricamente deveriam dominar as nossas vidas, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Esses termos são todos apontados para nós. Templo de Deus, servos de Cristo, fiéis, é para ser nossa característica. E que comunhão, como pode haver junção dessas coisas? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, é agora a atitude que Deus clama, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há como. Isso não significa de maneira alguma, como algumas vezes já ouvi, que o crente deve ser um extraterrestre nesse mundo, ele não fala com ninguém, ele não se contamina com ninguém, ele só fala com crente, ele só vive com crente. Não é isso. Não é isso. Mas essa ideia de que a gente tem que ficar de amizadezinha, de abracinho e de andar para cima e para baixo com os infiéis, não. Não, a não ser que seja com uma, vamos dizer assim, atitude evangelística. E não existe relacionamentos íntimos evangelísticos. Isso não existe. Isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Então nós não podemos porque hoje somos templo de Deus, não podemos isso. E isso é algo que tira a paz. Entrar nesses relacionamentos íntimos com pessoas que não devem, arranca completamente a paz das nossas vidas, porque arranca completamente o Deus da paz da minha vida. Quando eu decido, como eu disse, não vos prendais, quando eu decido andar e ter relacionamentos com outras pessoas, eu decido andar longe de Deus. Eu decido que o Deus da paz não faz parte da minha vida. Eu não quero. E aí depois começa todas as dificuldades, todas as provações, e não sobra nada
nada a não ser sofrimento. Por isso ele clama, eu acho tão bonito, Deus sempre clama a nós: apartai-vos, saí do meio deles, não toqueis, e eu vos receberei, serei vosso pai. Ele podia só, nos pulverizar, nos transformar em pó, porque nós somos pó. Transformava em pó ali, pronto, acabou, não tem mais tristeza, tudo acabou. Não, eu vou receber, eu vou ser o pai de vocês, vocês vão ser meus filhos, e eu sou Deus Todo-Poderoso. Então existem pessoas também, outra maneira que as pessoas buscam paz, através da moradia. Existem pessoas que decidem na sua vida, chegam a um ponto da vida, se aposentam, alguma coisa assim, e decidem: vou mudar de cidade. Vou sair da cidade grande, vamos dizer assim, como nós falamos, e vou para uma cidade menor. Vou morar numa chácara, vou morar numa fazendinha, vou morar numa cidade com menos população, alguma coisa assim, para ter paz. Porto Alegre está demais, é muita correria e tudo mais, eu preciso fugir dessa criminalidade, tudo que nós temos aqui nisso. E muitas vezes, dentro desse processo de mudança, nem se consideram coisas importantes como tem uma igreja nessa cidade onde você está indo? Você vai se afastar e tem como você frequentar uma igreja, pelo menos próximo à sua cidade? Não, não tem. Mas eu queria tanto paz, e se afastam. Normalmente isso não termina de uma maneira diferente, a não ser deixar Deus. Deixar Deus. A não ser que você seja como o meu querido amigo Matheus Bueno, que é sargento do Exército, e que ele, quando ele foi a Uruguaiana, que eu conheci ele lá, ele ponderou a ideia: não tem uma igreja. Na verdade, ele até viu que tinha uma igreja batista, porque tem uma igreja batista lá da convenção. Mas ele disse: pastor, eu tentei. E não dava, não tinha como. Aquela igreja, eles não pregavam a verdade. Não era nem assim os hábitos. Eles tinham erros de teologia. Por isso que eu digo, placa não significa nada. Ser uma igreja batista não significa que eles estão pregando a verdade. Né? E ele denunciou e falou para a convenção, mas aí também não rolou nada, e assim ficou. Né? E aí ele tentou, e ele era muito amigo do pastor Geraldo, né? Missionário lá na Colômbia, e ele falou para o pastor Geraldo, e ele falou: eu vou começar a fazer cultos em casa, vou ouvir algumas gravações e vou evangelizar. E aí ele começou a evangelizar, e daqui a pouco tinha mais uma família com ele, daqui a pouco tinha outra família com ele, tanto que quando eu o conheci já eram mais ou menos umas 12 pessoas que congregavam todos os domingos com ele. Né? E eles pregavam, e pessoas que eram de outras igrejas que ouviram e perceberam: é a verdade, está pregando a verdade, e começaram a se juntar. E esses irmãos hoje, boa parte deles, também não estão mais, porque boa parte dos irmãos lá eram militares, e continuam sendo fiéis lá em Fortaleza e tudo mais, né? Como o irmão Leonardo. Então, assim, graças a Deus ele fez uma boa obra. E quando ele teve a oportunidade de mudar-se, o Mateus, ele pensou: eu vou para mais uma cidade que não tem igreja, porque eu vou fazer novamente o que eu fiz hoje. E hoje, lá na cidade onde ele está, lá no Pará, longe, parece uma cidade pequena e longe, que ele está lá em cima. Já são mais 25 pessoas que estão congregando na casa dele. Ele tem essa visão, ele entendeu que era o ministério de Deus para a vida dele. E ele tem feito isso. Ele vai, estabelece a igreja e sai. A igreja de Uruguaiana hoje existe porque o Mateus começou lá. Ele não existiria. As poucas que ainda frequentam lá, são algumas remanescentes da época do Mateus. A não ser as que já tiveram que se mudar para outras regiões do Brasil por serem militares. Então, a não ser que você seja e tenha a plena convicção de que Deus vai te usar como aquele que vai ser como um missionário nesses lugares, não faça isso. É uma coisa única que eu conheço na minha vida, que é a vida do Mateus, e Deus tem abençoado muito esse homem de Deus que tem servido, um homem que ama a Deus. Nossa, impressionante como esse rapaz realmente ama a Deus e tem feito muito a sua obra. Outra maneira das moradias que as pessoas tentam ter paz é, às vezes, não saindo da cidade, mas dentro da cidade mesmo. Eles vão, compram uma casa grande, coloca muros altos, cercas elétricas, câmeras 24 horas, vigias também de 24 horas, a câmera gravando na internet, que você tem a capacidade de você estar não sei que cidade, entrar num site para poder ver a sua casa, o que está acontecendo, tudo é gravado automaticamente, é alarme, é cachorro feroz, tudo isso para se guardar do mal, para ter paz.
e nós descobrimos que isso também não traz paz. E isso em outras maneiras, como bebidas, drogas, hobbies, estudos, tantas outras coisas que as pessoas tentam colocar na sua vida para terem paz. Mas vamos para o livro de Juízes, capítulo 6, e vamos tirar algumas lições, breves lições para as nossas vidas, sobre o que esse livro nos ensina sobre paz, o Deus da paz, o Yahweh Shalom. A primeira lição que nós vamos ter, e são só 2, eu não vou fazer 7 lições como o pastor Gustavo hoje pela manhã, não se preocupe, não vou muito longe aqui, mas a primeira lição que nós podemos aprender com o livro de Juízes é que Deus é paz, e Ele é soberano em controlar a paz. Quem controla a paz, quem faz tudo acontecer nesse mundo é o nosso Deus. Nada sai do comando e controle dele. Então o controle da paz está debaixo da mão de Deus. Ele controla a paz aqui e fica fazendo como Ele bem entende. E faz todas as movimentações porque Ele é soberano. E Ele é soberano em controlar a paz. Isso nós vemos nos primeiros versículos aqui, onde nós vemos ali que Israel errou, pecou, e o que diz no versículo 1? Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Foi Deus quem levou aquele povo para lá. Não foi algo que por acaso aconteceu. A gente estava aqui, a gente começou a fazer errado, e aí, puxa, uma coisa levou a outra, os midianitas chegaram aqui, sei lá, viram a nossa fragilidade. Não. Deus viu o que o povo estava fazendo e levou esse povo para juízo e para poder restaurar o povo. Não foi uma maldade de Deus sobre a vida desse povo, mas uma ação da misericórdia de Deus. Esse povo midianita está sobre eles. E por quanto tempo eles sofreram? Por 7 anos. Eles passaram 7 anos debaixo de todo o sofrimento dos midianitas. E esse domínio midianita foi um domínio terrível. Não só a midianita, que era a nação que, vamos dizer, liderava tudo isso, mas tudo o que eles faziam, né, com os outros dali da região. Versículo 6 fala, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, e também os outros povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Interessante, geografia. Nós ouvimos quase sempre o problema de Israel, onde é que está? Lá em Gaza, e desde sempre foi ali, né? Então ia até Gaza e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, ou talvez sua versão diz seus animais e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então nós vemos que foi uma perseguição, um domínio cruel. Imagine você trabalhar, e toda vez que você trabalha, alguém vai lá e destrói tudo que você fez. Quem já plantou sabe que plantar não é tipo missim miojo, você joga lá e está pronto rapidinho. Demora tempo. Tem muito esforço. Você já tem que ter uma batalha constante contra as pragas do dia a dia, contra os animais que às vezes entram nas plantações e destroem. E aí imagina, e pelo que dá a entender, o texto é o que? Eles sabiam a época. Vamos dizer, agora é época de quê? É época de trigo. Legal, vamos chegar lá. E eles chegavam e pum! Pegavam tudo e destruíam tudo. Agora é época do quê? É a época do milho. Pum! Chegava lá e destruía tudo. E assim ia vez após vez após vez, destruindo tudo que vinha sobre esse povo. Não deixavam nada. Agora é interessante quantas vezes, irmãos, nós sofremos por tanto tempo, como esse povo sofreu por 7 anos, sem saber que a verdadeira razão do sofrimento é a nossa própria falta. É de nossa própria culpa. Israel sofria não porque os midianitas estavam lá sendo malvados contra eles. Israel sofria porque eles trouxeram isso sobre a vida deles. Eles sofriam por causa disso. Sofrimento não significa pecado. Se uma pessoa está sofrendo como Jó sofreu, não significava que ele pecava. Tanto que essa era a acusação número 1 dos seus amigos. Mas alguns tipos de pecados são punidos com sofrimento. Alguns tipos de pecado, Deus coloca o sofrimento sobre as nossas vidas. Então é importante saber, eu estou sofrendo porque é a vontade de Deus. Tudo bem?
Tenha paz em Deus, ore a Deus por livramento. Agora, eu estou sofrendo porque eu estou fazendo errado? Então, temos que buscar misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O sofrimento é uma das ferramentas nas mãos do nosso Deus soberano para nos trazer o quê? Para mais próximo dele. Para nos trazer para mais perto deles. Israel estava procurando paz contra os midianitas, quando na verdade ele não enxergava que eles precisavam ter paz diante de Deus. A paz que eles tanto necessitavam não era daquele povo que estava fazendo mal deles. A paz que eles precisavam de verdade era aqui, com Deus. Quando houve mudança nesse relacionamento, isso aqui deixou de existir. Continuamos. Depois nós vamos ler, não hoje, mas se o irmão quiser ler a história de Gideão, você vai ver. E é importante lembrar de alguns detalhes desse capítulo 6, inicial aqui, que falava que eles vinham como gafanhotos, ou seja, muita gente. E depois ele vai lá só com 300 pessoas e todo mundo. O próprio Deus diz que ele derrotaria aos midianitas como se eles fossem uma só pessoa. Então, às vezes, nós sofremos porque pensamos, essa pessoa está fazendo mal contra mim, essa pessoa está sempre me perseguindo, essa pessoa está fazendo tal coisa contra mim, parece que eu sempre tenho alguma coisa contra mim, é tudo contra mim. Quando você, na verdade, está errando aqui. O seu relacionamento aqui está totalmente destruído. Como é que tu quer ter paz ao teu redor? Deus nos providencia a paz, às vezes, no meio das maiores dificuldades. Quando nós temos paz com Ele. Tendo paz com Deus, as coisas ao redor se ajeitam. As coisas ao redor ficam de uma maneira correta. Mas se nós temos falta de paz aqui, provavelmente nós vamos ter falta de paz aqui. Deus usa o sofrimento muitas vezes para nos trazer para mais perto dele. Então que nós possamos nos beneficiar quando Deus faz isso. Não deixe que a falta de Deus tire a paz da sua vida. Não deixe que a falta de Deus tire a paz da sua vida. Se há alguma falta de paz, que não seja porque você não tem Deus no seu dia a dia. E a segunda lição que nós vamos tirar desse texto é que Deus, o Deus da paz, Ele é soberano para nos trazer o quê? A solução. A solução para o nosso problema está em Deus. A solução para o nosso problema está em Deus. No momento em que Deus ouviu a oração de Israel, no final do versículo 6, o que aconteceu? Tudo mudou. Versículo 7 a 10, nós não vamos ler novamente. Um profeta é enviado da parte de Deus para falar ao povo. E ele fala o quê? Eu sou o Deus de Israel, eu tirei vocês da terra do Egito, vocês estão nessa terra por causa de mim, eu disse para vocês não temer os deuses desse povo. E ele falou a verdade. Ele falou a palavra de Deus. Para termos paz com Deus, precisamos da palavra de Deus no nosso dia a dia. E foi a primeira coisa que Deus providenciou para o povo. Vocês precisam paz agora? Vocês querem paz? Ouça a palavra de Deus. Não te afaste do livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite. Para que possais saber como proceder, para ter paz no seu dia a dia. Se nos afastamos desse livro, é óbvio que a paz começa a faltar na nossa vida, porque nos falta segurança. Esse livro é realmente aquilo que nós devemos fincar a nossa fé, fincar a nossa esperança. E quando nos afastamos dele, é óbvio que a paz falta. E foi a primeira coisa que Deus fez, mandou um profeta e falou, fala a minha palavra. Clama a esses ouvidos sobre mim, fala para eles quem eu sou. Declara mais uma vez a eles que tudo o que está acontecendo é porque eles deixaram de ouvir a minha palavra. Eu disse, pode ler todos os versículos que ele tem o discurso. É no passado. Eu vos disse, eu vos declarei tudo no passado. Vocês se esqueceram do que eu disse. E por isso é que vocês estão passando por tais dificuldades. E a segunda coisa que aconteceu concomitantemente, porque o que dá a entender aqui também pelo texto é que Gideão não está ouvindo esse clamor, esse profeta. Gideão está em outro lugar, ele está malhando trigo, inclusive até tem umas imagens aqui para mostrar o que era isso. Isso aqui é onde eles malhavam a uva, né? Faziam o tratamento da uva, dá para ver que tem até um furinho ali, que é para onde saía o líquido, né? Era bem bonitinho, as talhas. E ele estava malhando ali a uva. Por que Gideão talvez estava malhando o trigo onde se mexia com uvas? Porque os midianitas provavelmente não pensariam que alguém iria onde era para trabalhar com uva, malhar trigo. Então ele tinha uma sabedoria, Gideão, nessa ideia.
Só que nós vamos ver que isso também não é suficiente, mas eles estavam numa região onde talvez os midianitas não pensassem que alguém estaria lá guardando alimentos. Então ele está lá malhando trigo nesse lugar aqui, que temos uma outra foto de cima do lugar, nesse quadradinho onde saía ali o suco da uva e tudo mais. Então Gideão está lá, trabalhando tudo isso. E automaticamente o anjo de Deus manda, Deus envia o seu anjo, e aqui esse seu anjo, e nós podemos ver depois que quando Gideão clama no versículo de número 22, dizendo, ai de mim que vi o Senhor face a face, esse anjo aqui, e quase sempre que fala o anjo do Senhor no Velho Testamento, eu acredito claramente que é uma pré-encarnação de Jesus Cristo entre o povo de Israel. E tanto que ele fala, eu vi o Senhor. Então se ele viu o Senhor, ele realmente tinha certeza que tinha visto a Jesus Cristo, que era o anjo do Senhor enviado naquelas situações. Então ele tem aqui uma presença do anjo do Senhor, e o que é interessante é que quando o anjo anuncia que Deus iria livrar através de Gideão esse povo, ele vai clamar o quê? No versículo de número 13. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é isso que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor nos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas, e aí ele vai falar, vai nessa tua força. Ou seja, dentro de ti, Gideão, já está a palavra que eu acabei de clamar para eles. Você já sabe, a palavra de Deus estava dentro de Gideão já. Por mais que ele estava ali fazendo alguma coisa que era meio que um paliativo para a situação, ele já tinha a palavra de Deus dentro de si. Por isso Deus fala, vai nessa tua força. Ou seja, tu já entendeu, Gideão, que esse Deus não é um Deus que te abandonou, mas é um Deus que fez tudo isso e que é capaz de fazer novamente tudo isso para com o povo. Para termos paz com Deus, Deus usa homens escolhidos por Ele. Deus escolheu Gideão para trazer paz sobre Israel. E Deus muitas vezes usa homens que nos ajudam no nosso dia a dia a trazer paz. Quantas vezes nós recebemos de uma pessoa, às vezes inesperada, um apoio, um suporte, uma palavra que nos dá paz novamente, que nos coloca, não, vamos lá. Deus é conosco, Deus vai nos abençoar, vamos seguir em frente. Deus muitas vezes usa homens escolhidos por Ele para nos ajudar a termos paz no nosso dia a dia. Então, como nós falamos nessa manhã, Deus nunca está despreparado, Ele sempre tem providenciado tudo para nós. Ao mesmo tempo que Deus trouxe os midianitas sobre Israel, Ele já tinha preparado uma solução para esse problema, e Gideão foi escolhido para fazer isso. Interessante, algumas últimas lições, são poucas frases que eu tenho aqui, sobre a vida de Gideão. E como Deus usa coisas que são loucas aos nossos olhos. Primeira delas, Deus usou um homem que... métodos humanos, eles não trazem paz para os homens. No versículo 11, quando nós vemos ali sobre a história de Gideão, que estava malhando o trigo, e o que Gideão estava tentando? Ele estava tentando esconder o sustento dos midianitas para que esses não o roubassem. E ele usava um lugar ali onde era para as uvas, e ele não estava pensando em enfrentar os midianitas. Mas de uma certa maneira ele estava conformado com aquela situação. E quantas vezes nós, ao invés de enfrentarmos o problema, nós pensamos o quê? Não, vamos fazer alguma coisa para não sofrer tanto. Nós não enfrentamos o problema. Gideão não tinha somente, eu vou lá e vou batalhar contra os midianitas, eu vou ajudar na força de Deus, vamos lá. Não, ele estava lá malhando o trigo, escondidinho, pensando, bom, eu vou manter um pouquinho do meu sustento aqui para não morrer de fome. Então ele criou uma tática, alguma coisa, um método dele, para que ele tivesse um pouquinho de paz no meio de tanto sofrimento. Muitas vezes nós também fazemos isso. Tentamos colocar nossos métodos, nossas ajudinhas para Deus, para que nós não soframos tanto, ao invés de realmente tentarmos enfrentar o problema que nos rouba a paz. Segunda coisa que nós podemos ver na vida de Gideão é que ele era alguém que não se sentia preparado para tal tarefa. Nos versículos 12 e 16, ele sempre vai falar, ai de mim, Senhor, ai, Senhor meu, ai, ele não tem coragem. E ele aponta como uma das razões pelas quais ele não poderia ser usado, que ele é de uma família muito fraca dentro das tribos. Versículo 15 fala, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai, ou seja, eu não tenho nada para oferecer a Deus.
Isso é a mesma coisa que aconteceu na história de Davi, que ele era o menor dos seus irmãos. E Deus escolheu esses. Deus não precisa que nós sejamos grandes. Deus não precisa de nada de nós. Deus precisa de nós. E se Deus nos escolhe para nos usar, para fazer a sua vontade, façamos. Não tenhamos medo se a tarefa é grande demais para nós. Os midianitas que entravam lá eram como gafanhotos entrando no meio deles. Mas ele não tinha medo. Ele escolheu aquele que achava que não servia para nada. E falou, é tu mesmo. É tu mesmo. Deus escolhe pessoas, às vezes, que aparentemente não têm nenhuma capacidade para fazer grandes coisas com ele, para ele. Porque quem faz é Deus e não nós. Temos que perder a ideia e a visão de que nós somos importantes. Que nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Não, nós precisamos muito de Deus para fazer qualquer coisinha que agrade a Ele. Deus quer nos usar para trazer paz para todos. No serviço de Deus nós não precisamos pertencer a uma família importante, nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos ser os mais fortes. Se nós temos Deus e as suas promessas para confiarmos, nós temos absolutamente tudo para fazer isso. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Se Deus está mandando, o que é que mais nós precisamos? Se Deus está falando sobre a palavra dele que já estava no coração de Gideão, o que mais nos falta? Só confiemos em Deus e nas suas promessas. Precisamos reconhecer isso. Interessante que esse homem que não se sentia preparado, Deus disse no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente, ou poderoso guerreiro, era o significado da palavra Gideão. E ele estava clamando, tu que se chama homem valente, tu que é o poderoso guerreiro, vai lá e faz isso. E ele fala, quem sou eu, Senhor? Eu sou o homem valente? Sim, tu é o Gideão, o que você está falando? Esse é o significado do teu nome, homem. Vai lá e faz isso. E ele não se sentia preparado para isso. Deus, últimas duas lições na vida de Gideão. Deus, primeiro, ele tira o nosso medo para nos dar paz. Versículo 23 fala, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Nós precisamos receber de Deus a verdadeira paz. Nós precisamos receber de Deus essa paz que excede todo entendimento. E Deus quer que nós sejamos o quê? Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que é uma característica que todo mundo te reconheça como um filho de Deus, seja um pacificador. Seja aquele que traz paz. Quantas vezes no serviço, nos trabalhos, a gente fica lá, o meu chefe, não sei o que, tarará, e alguém vem até você e fala, eu venho conversar contigo porque sempre que eu converso contigo eu tenho paz. Eu recebo como se fosse uma coisa diferente de ti. E não é porque nós somos bonzinhos, não é porque expande de nós a nossa bondade, é porque muitas vezes, e pela graça de Deus, nós podemos refletir a sua bondade, a sua vida em nós, nós vivemos por Ele e Ele traz e transmite paz. A paz que Ele deixou, minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então, paz que excede todo entendimento, Deus tira primeiro o nosso medo. Ele fala, não temas, não morrerás, paz seja contigo. Ele tira o nosso medo e coloca no lugar do nosso medo, paz no nosso coração. E por fim, Gideão confiou na palavra de Deus e fez um altar. Versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra, o altar em Ofra, que pertence aos Abias-ritas. Falta muitas vezes em nós a decisão de dizer, eu vou confiar em Deus. O construir o altar aqui que Gideão fez era uma prova material de que Gideão estava falando, eu vou confiar nesse Deus. Esse Deus que acabou de falar comigo, que tirou o meu medo, que me deu paz, eu confio nele. Nós não precisamos criar e edificar altares nas nossas vidas. Mas é importante muitas vezes que nós cheguemos diante de Deus e fale, Deus, eu vou confiar na tua palavra. Eu vou confiar nisso. Até pode talvez escrever num papelzinho, no dia tal de tal, eu estava enfrentando tal problema, mas eu confiei em Deus. Crie altares na sua vida de demonstração que você está colocando a sua fé em Deus e não em si mesmo. Que você tirou de si a carga da confiança e depositou sobre o Deus da paz. E que agora você tem paz com Ele e você vai
cumprir as suas tarefas diante de Deus. Irmãos, o Deus da paz quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ser presente na nossa vida. Mas nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar cada dia mais de nós mesmos, para que essa paz que excede todo entendimento possa habitar em nós. E que assim nós podemos viver em paz. Talvez no meio de um monte de perseguição, talvez no meio de um monte de problema, mas tendo paz ainda com Deus. Sabendo que estamos corretos diante dele. E isso vai ser transformador nas nossas vidas. Conheça o Deus da paz. Não deixe que Yahweh Shalom seja só um versículo na sua Bíblia, mas que seja algo presente no seu viver. E Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus.